O quinto dia de nossa meditação no tempo da Quaresma, uma proposta da Igreja tão propícia à contemplação, ao silêncio, às pausas que restaura, como lemos num dos prefácios próprios do tempo da Quaresma, o quinto. Durante este período, o Senhor abre de novo a estrada que nos conduz pelo deserto, para que no alto da montanha sagrada tomemos consciência de nossa vocação a povo da aliança. Aqui, do alto desta montanha, coração de Minas, a Serra da Piedade, quero chegar ao seu coração neste momento, que a graça de Deus te alcance, te acalente, que o Espírito Santo te seja fonte de sabedoria, que você seja restaurada neste colo de mãe. Que o Espírito Santo nos conduza então neste quinto dia em que iremos refletir sobre o fato de que Deus se encarnou não para nos condenar, mas para salvar aqueles que creem nele. A base é aquele trecho já muito conhecido do Evangelho de João, onde Jesus está conversando com Nicodemos sobre a necessidade de nascer de novo, sobre a necessidade de nascer do alto. E este trecho é um ponto todo especial deste diálogo que Cristo estabelece com este grande entendedor da lei, mas que todavia está tendo dificuldade de compreender o alcance da graça divina manifesto em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se encarnou. Vamos a este ponto, porque a encarnação do Verbo é um dos aspectos mais belos, mais específicos, mais genuínos da fé cristã. Neste retiro, quero fazer notar, toda a experiência espiritual diz respeito ao desejo do ser humano de subir até Deus. Todos nós, como seres humanos, somos homo-religiosos, ou seja, há algo em nós que tende ao transcendente, ao infinito, a abertura àquilo que nós e as religiões chamam de Deus, aquilo que Karl Rahner irá chamar de existencial transcendental. Algo em nós é uma vivência que nos abre ao infinito. Teilhard de Chardin também, que é um teólogo muito expressivo para a teologia cristã, diz que tudo aquilo que sobe converge. Ou seja, as religiões são movimentos de subida nas suas expressões espirituais para alcançar Deus. No entanto, o cristianismo, entendo isso, é mais do que isto, porque não é, antes de tudo, o esforço dos homens tentando subir até Deus, mas Deus que se encarna e se faz um de nós. É Ele quem dá o primeiro passo em direção a nós. Primeiro, a revelação. Deus revela quem Ele é e tudo aquilo que se destina à nossa salvação. E isto diz respeito a todo o itinerário do Antigo Testamento. Deus se revela nas tradições judaicas e assim se faz sentir e vivenciar nos patriarcas, nas matriarcas, nos profetas, nos salmos. E este movimento chega ao ápice em Jesus Cristo, tendo falado muitas vezes e de muitos modos outrora aos nossos pais, falou-nos através de Jesus Cristo, que é Deus que assume forma humana, a morfé humana, como lembra o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses. Então se encarna, se envolve com nossas coisas, próximo de nós, ao ponto de se tornar Emanuel, Deus conosco. Destaco isto, portanto, o aspecto central, belo da fé cristã, que diferencia das outras expressões espirituais, é o fato de que nela é o próprio Deus a descer até nós, a revelar-se. Aquilo que por nossa própria natureza não poderíamos alcançar, Ele faz chegar a nós por revelação sobrenatural. Assume isto, não é? A encarnação é uma assunção. Em sendo filho de Deus, torna-se filho do homem. Assume porque aquilo que não fosse assumido, lembram os padres da igreja, não poderia ser redimido. Então assume nossa carne, assume nossas vivências humanas, nossa paixão humana, nossas dores humanas, nossa morte humana,
para redimir nossa carne, nossos sentimentos, nossas paixões e para redimir-nos da morte, que é o salário e a condição a que estamos expostos por consequência do pecado. Uma outra expressão relegada a nós pelo período da patrística é que, sem deixar de ser o que era, ele passa a ser o que não era. Sem deixar de ser Deus, o unigênito voltado para o seio do Pai desde toda a eternidade, torna-se homem voltado a nós, uma expressão da divindade. Versículo 16, então, do capítulo 3 do Evangelho de João. De tal modo, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. De tal modo, Deus, no grego, desta maneira, com esta intensidade, Deus amou o mundo. Quer dizer, o sinal eloquente do amor de Deus é que Ele deu o seu Filho. Deu o seu Filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, Deus único e verdadeiro, aquele a quem tu enviastes, Jesus Cristo. Essa é uma insistente, uma constante no Evangelho de João, nas cartas de João, este amor até o fim. Deus enviou o seu Filho ao mundo, versículo 17, não para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo por meio dele. A visita de Cristo, Deus mesmo encarnado, irriga a secura da nossa existência humana, tão precária, tão decadente, tão frágil, tão sedenta de água. Um amor até o fim, na duração e na intensidade. Por isso o Pai me ama, João 10, versículo 17, porque eu dou a minha vida. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, o de sermos chamados seus filhos. Lembra João, na sua carta, a primeira, capítulo 3, versículo 1. De tal modo, ou seja, o modo com o qual Deus age para dar-se. A Trindade, desde toda a eternidade, é um movimento de saída, de encontro, no seio dela mesma. O que ama, o amado e o próprio amor, o Espírito Santo. É o modo com o qual Deus age. Age no seio da própria Trindade e age em direção a nós. Num amor que é sem exclusão e sem reserva. Tendo amado seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tanto Deus amou o mundo que lhe deu o que ele tinha de mais precioso, o Filho unigênito. Amar é tudo dar e depois dar-se. Amar é tudo dar e depois dar-se, lembra Santa Teresa. Portanto, na entrega do Filho, Deus está dando a si mesmo, sem reservas, sem exclusão, nada de excluso dentro dele mesmo, nada de reserva. E nesse amor que não exclui, que não retém nada para si, nós vemos uma força de salvação e não de condenação. Estamos diante daquele que, ao nos encontrar, não nos quer ver condenados, não quer a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida, diz o Antigo Testamento. Assim como no Novo Testamento, carta a Timóteo, Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, porque o conhecimento da verdade é a vida eterna a nós, que nos vem através do amor comunicado em Jesus Cristo. Então, não é um movimento de condenação e de julgamento. Não veio para julgar. O julgamento deste mundo consiste. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Não é Deus quem nos irá condenar. Esse destino eterno a que nos encaminhamos, na nossa escolha em direção ao céu ou ao inferno, não tem a ver com o desejo de Deus. O que Ele deseja a nós é o céu. Fomos feitos para o céu. Em Cristo, Deus Pai nos escolheu já bem antes de o mundo ser criado, para que fôssemos perante a sua face, sem mácula e santos pelo amor.
Nós somos feitos para o céu, nossa vida está escondida lá, lembra o apóstolo na carta aos Colossenses. Mas cabe a cada um de nós, nessa condição de livre-arbítrio em que fomos criados, escolher se o nosso julgamento será de condenação ou de salvação. Podemos escolher e optar pelas trevas ao invés da luz. Deus enviou ao mundo o seu Filho, não para condenar, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. O fim da encarnação é nos salvar, porque o Cristo, ao nos salvar, ao se encarnar, torna-se caminho, verdade e vida. Somos salvos por meio dele. Não há salvação fora do amor manifesto em Jesus Cristo. Ninguém se salva a si mesmo. O que é uma verdade por demais consoladora, porque o amor de Deus não se destina ao que merece ser amado, lembra Lutero. Portanto, lembremos-nos do que diz João, 1 João capítulo 3, versículo 20. Se o nosso coração nos condena, e ele pode nos condenar, Deus é maior do que o nosso coração. Às vezes vejo pessoas que, olhando as próprias fragilidades, os próprios pecados, sentem que as suas fragilidades esgotaram o amor de Deus, depois de cair e de levantar, não conseguindo combater determinadas faltas, começam a desconfiar da misericórdia divina. Não faça isso. A misericórdia divina é o ponto de partida. Deus não nos ama porque nós nos convertemos. É o contrário, a nossa conversão é o resultado de um amor manifesto a nós. Vemos que assim acontece com Zaqueu, que assim acontece com Levi na coletoria de impostos, que assim acontece com aquela que se coloca aos pés de Jesus, lavando-os com suas lágrimas e enxugando com seus cabelos. Primeiro vem o amor de Deus. Primeiro vem aquele que diz, como aquela pecadora: ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. E depois a conversão acontece como um resultado do encontro com esse amor, com essa amizade, com essa graça. É momento de estar profundamente convencido de que Deus nos ama, de que não há nenhuma atitude nossa, nenhuma fraqueza nossa que possa esgotar o amor de Deus. Nada nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus. Lembra o apóstolo Paulo na carta aos Romanos? Assim como ele diz também, Romanos 8, versículo 34. Quem é que nos condenará? Nós estamos ansiosos neste tempo onde as redes sociais, os julgamentos dos outros nos fazem sofrer de ansiedade e de angústia. Estamos sempre diante daquele olhar do outro que deprecia, que julga e que devora. Mas em Deus, em Nossa Senhora da Piedade, temos um olhar de ternura, um olhar que cura. E se tivermos dúvida disso, lembra o apóstolo na carta aos Romanos, capítulo 8, vejamos a cruz. Deus mesmo não poupou o seu Filho, mas o entregou para que nós sejamos salvos. Contemplemos este magnífico mistério, a eloquência do amor de Deus que quer nos salvar. É o Cristo Redentor de braços abertos na cruz. Estamos num tempo de comparecer diante da paixão do Senhor. Por meio dessas chagas nós seremos salvos e, sobretudo, também experimentemos o colo de nossa mãe, a Senhora da Piedade, onde se encontra um amor que aconchega, que acalenta, um amor que restaura e que cura. Que bom estarmos juntos. Que esta meditação tenha inspirado no seu coração a mais profunda confiança no amor de Deus, na sua graça, no amor que se faz colo na Mãe e Senhora da Piedade. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer.
aos rios da Babilônia nos sentávamos chorando, com saudades de Sião, nos salgueiros por ali penduramos nossas harpas. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira, se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer, que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da